Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar aqui do Café FRJ. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente tem um convidado e outro participante com a gente. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo. Boa noite, Gilles. Boa noite, Hércules. Eu sou o presidente da Liga Naval. Sejam todos bem-vindos. Antes de começarmos o webinar de hoje, eu queria falar um pouco para vocês sobre a Liga Naval. A Liga Naval é formada por um grupo de alunos da graduação da Engenharia Naval Oceânica, da UFRJ, e nós possuímos como objetivo principal aproximar o aluno do mercado de trabalho. Para isso, nós trabalhamos com 3 projetos: o workshop, o diário de bordo e a mentoria. A equipe de workshop prepara todo semestre pelo menos um grande evento focado em algum assunto específico da engenharia naval, mas que também pode ser de muito interesse para o pessoal da engenharia de petróleo ou até a engenharia mecânica mesmo. Por exemplo, o workshop de estruturas offshore e o de inovações em sistemas oceânicos, que nós realizamos nos últimos anos, além de várias palestras sobre diversos assuntos que nós fazemos ao longo do ano. A equipe do Diário de Bordo trabalha tanto com entrevistas de profissionais da engenharia naval para o nosso canal do YouTube, quanto com a produção de uma série de vídeos para o nosso IGTV, chamado Se Liga Naval, sobre vários assuntos interessantes. Já a nossa equipe de mentoria oferece aos alunos a oportunidade de serem guiados durante sua formação acadêmica por engenheiros atuantes no mercado de trabalho, e até o momento, infelizmente, o programa de mentoria vem sido oferecido somente aos alunos da Engenharia Naval da UFRJ, mas nós já estamos com planos bem concretos de em breve expandir para os outros cursos e faculdades pelo Brasil. O mais importante de tudo é deixar claro que mesmo com a pandemia, a Liga Naval não parou de trabalhar, então o programa de mentoria continua rolando, a equipe de workshop tem feito um webinar toda quarta-feira, e nós continuamos lançando nossos vídeos no IGTV, então não deixem de conferir o nosso site, que é liganaval.poli.ufrj.br, e se inscrevam nas nossas redes sociais. Agora nós vamos iniciar o nosso webinar sobre desafios e oportunidades em FPSOs para a melhoria da energia energética, da eficiência energética. E conosco hoje, Hércules Medeiros. Para quem não conhece o Hércules, uma apresentação rápida dele, ele é engenheiro mecânico formado pelo Cefet, fez o mestrado em planejamento energético pela Unicamp, e hoje ele trabalha na Total como gerente de suporte de métodos e operações em campo. Hércules, muito boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, muito obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui e poder partilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência, principalmente com a galera que está na universidade ainda, que está se preparando para entrar no mercado do trabalho. Isso é impagável e eu acho que faz parte de todo profissional poder contribuir um pouco, não só com o seu conhecimento e com a experiência que adquiriu, para aqueles jovens que estão prestes a se formar ou que têm interesse em assuntos específicos. Essa é uma grande oportunidade. Eu que agradeço. Para mim é um orgulho e é uma satisfação. Tá bom? Muito obrigado. Só um lembrete, para quem não conhece a gente é o capítulo de estudante da SPE, que é a Society of Petroleum Engineers. Nosso propósito é trazer os estudantes mais perto da indústria e vice-versa. Então, se você quer participar, quer entender um pouquinho mais, aqui embaixo vai ter um formulário para você se inscrever com a gente. É de graça para quem é estudante de graduação. E se vocês quiserem conhecer mais, também tem um Linktree nosso. Hércules, o palco é todo seu. Ok. Apenas para fazer uma rápida introdução, quero mais uma vez agradecer ao convite que foi feito, tanto pela Liga Naval quanto pela SPE, aí da UFRJ. Como ex-aluno, não me formei, mas como ex-aluno da UFRJ, para mim é um prazer poder participar e poder colaborar. Esse é um assunto que foi originalmente discutido com a SPE para um simpósio a respeito de FPSOs, que ocorreria em março desse ano. Mas, infelizmente, em função dessa pandemia que nós estamos vivendo, o evento foi cancelado e surgiu o interesse tanto da SPE quanto da Liga Naval em fazer essa discussão a respeito desse tema, O que para mim é bastante gratificante, porque
Eu já trabalho há 10 anos com FPSOs exclusivamente, né? Produção offshore, mas FPSOs em particular, e a minha vida profissional praticamente toda trabalhando com a área energética de uma maneira geral. Eu não sei se vocês conseguem ver a apresentação, mas eu fiz aqui uma pequena introdução a respeito do assunto. Acredito que muitas pessoas que estão participando da live, ou em especial os alunos, já tenham interesse a respeito do tema. Deixa eu... Esqueci de partilhar aqui. Só um minutinho. Agora sim. Bom, então o tema de desafios e oportunidades em FPSOs para a melhoria da eficiência energética era um tema que foi proposto até por mim para a SPE, nesse simpósio que eu mencionei em março, e infelizmente, como eu havia dito, houve essa dificuldade em relação à pandemia. Infelizmente o simpósio foi cancelado, talvez ocorra mais para frente, mas o objetivo, como eu havia falado anteriormente, era a gente tentar fazer essa aproximação. O objetivo aqui dessa apresentação não é simplesmente positivo. Eu acho que é muito importante que todo mundo que queira participar e possa fazer suas perguntas, que o faça. O mundo offshore é fascinante. Vocês vão ter... Quem ainda não teve a oportunidade de viver e tiver a oportunidade de poder trabalhar com isso, vai poder perceber o sem número de oportunidades, principalmente para os engenheiros, né? E a questão da eficiência energética, ela cada vez mais se torna uma exigência, não somente uma necessidade, como era no passado, em função de requisitos específicos de projeto, coisas do tipo, mas hoje em dia ele é um clamor mundial em função da realidade climática que a gente vive. Bom, já foi falado rapidamente, eu fiz aqui uma pequena apresentação da minha parte. Eu, de formação, sou engenheiro mecânico. Como disse, como falaram, eu me formei pelo Cefet do Rio, mas estudei originalmente na UFRJ. A área de energia sempre foi uma área que, mesmo antes de entrar na universidade, já me fascinava, de alguma maneira. E em função disso, eu acabei me especializando um pouco mais, né, trabalhando na área de planejamento. Minha área em planejamento energético era relacionada à economia da energia, o que faz parte, sem dúvida, do contexto que a gente está discutindo aqui, em determinar quais são os elementos fundamentais para que a gente consiga, em todas as estruturas, né, nós vamos falar hoje de um caso, ou de casos específicos, né, aplicação offshore, mas em todas as estruturas é possível você não só atuar no sentido de produzir mais com menos recursos, mas também de forma racional, que eu acho que é a grande sacada dos aspectos de planejamento e racionalização energética. Bom, eu coloquei aqui também um contexto que eu acho importante para essa introdução a respeito do que é um FPSO. Muita gente se pergunta, existe muita informação já disponível na internet, mas há uns 15 anos atrás isso era alguma coisa que talvez não fosse tão fácil de se conseguir esse tipo de informação. O FPSO é uma estrutura offshore, acabou sendo uma saída que a indústria de óleo e gás encontrou no sentido de poder avançar para
produção de petróleo e gás em locais onde a infraestrutura seria muito mais difícil de ser estabelecida. Por que eu falo isso? Porque é uma solução que viabilizou, né, a implementação da exploração em determinados locais que, comparativamente a outros, né, de águas rasas, por exemplo, com lâmina d'água de algumas centenas de metros, seria impossível hoje, não tendo esse tipo de estrutura, não tendo esse tipo de solução aplicada ao mundo offshore, você produzir, ou seria muito difícil, não vou dizer impossível, que impossível é uma coisa que é uma palavra muito forte, principalmente se tratando de engenharia, mas que seria muito difícil você estabelecer ou conseguir construir, por exemplo, uma malha de oleodutos, né, e fazer não só a exploração, mas também a separação e o escoamento dessa produção a lâminas entre 2.000 e 3.000 metros de profundidade. Então, os FPSOs surgiram como uma alternativa para que você pudesse, inicialmente surgiram basicamente através de conversão, alguém teve a ideia de o que eu faço, o que eu posso fazer com um navio antigo e transformar esse navio antigo numa alternativa onde eu coloco uma planta de separação, uma unidade de separação dos fluidos que são trazidos do leito marinho, né, ou dos reservatórios, e, ao mesmo tempo, conseguir estocar e aliviar parte dessa carga. A gente vai ver um pouco, então é muito importante entender, primeiramente, o que é um FPSO, para que ele serve, por que foi utilizado, né? É importante que as pessoas saibam. Se alguém souber, fica à vontade para também colaborar. Aqui, como eu disse, a ideia é que a gente possa bater um papo. Bom, então, é uma sigla que veio do inglês, né? Float Production Storage and Offloading, que nada mais é do que, como eu disse, um navio-tanque, originalmente servia para transportar petróleo de um lugar para o outro no mundo, né? E que alguém teve essa brilhante ideia de, poxa, se é uma unidade flutuante, se eu tenho tanques, por que eu não posso, então, sobre essa estrutura, né, colocar uma planta de produção, onde ela possa produzir sua própria energia e tocar os equipamentos necessários para que se faça a extração do petróleo e do gás. E, obviamente, isso não vem separado dessa maneira, se separado justamente na planta, né, para que você possa processar esse óleo, né, armazená-lo durante um tempo e poder escoar a produção de gás já separado. Obviamente que outras tecnologias facilitaram essa possibilidade da implementação dos FPSOs, como, por exemplo, as linhas flexíveis submarinas, né, que permitiram cada vez mais você explorar horizontes de prospecção em lâminas d'água cada vez mais desafiadoras, né? Então, hoje já se fala em produção abaixo dos 2.000 metros, o que é algo bastante desafiador, né? Então, só para exemplificar, nós colocamos aqui uma foto, inclusive, de uma unidade que eu acompanhei um pouco da sua integração aqui no Brasil, na época, isso foi em 2012, é uma unidade da SBM, que é uma das empresas que opera nesse ramo de fabricação, design e construção, obviamente, aluguel ou venda da unidade para uma outra empresa que explora a produção de petróleo e gás. E, como vocês podem ver, nada mais é do que um navio convertido, esse, se eu não me engano, é um navio de 280 mil toneladas, capaz de armazenar 1 milhão de metros cúbicos nos seus tanques, né? E na parte superior, aqui, o que nós chamamos de topsides, né? Você tem, para além da superestrutura do próprio navio,
você tem aqui as facilidades que foram instaladas para, como eu disse, poder gerar energia elétrica e energia térmica para o processo de produção. As unidades que são de separação, propriamente dita, ou seja, o que vem do fundo do mar? Vem um conjunto de fluidos, né, que estão todos misturados, petróleo, gás, água, eventualmente com uma série de outros contaminantes, e eles precisam ser separados, tratados, para que você possa, então, ter o óleo propriamente dito disponível dentro de uma especificação, e ele fica contido, então, nos tanques, que originalmente eram os tanques do navio cargueiro. Ele fica aqui armazenado, aguardando o momento de ser, como a gente chama na gíria, né, nossa, de operação aliviado, ou seja, fazer o off-take dessa carga para um navio que vai levá-lo, então, para um terminal para ser comercializado diretamente ou para ser então distribuído para uma refinaria para ser tratado. Normalmente, nessas plantas você tem não só a separação, onde você separa basicamente o petróleo, o gás e a água, quando há água, né, não necessariamente todo o processo, e principalmente no início da produção você tem água, pode ou não ter, vai depender muito das características de cada reservatório, de cada local. E você tem também sistemas de segurança, sistemas de compressão. Sistemas de compressão são utilizados ou para você reinjetar aquele gás, muitas das vezes o volume ou as características, ou não há condições de fazer o escoamento do gás, então é possível reinjetar o gás no reservatório, para que você, obviamente, não queime esse gás e não gere maiores problemas. Obviamente que cada região do mundo, cada país tem uma regulação específica. Aqui no Brasil, por exemplo, não é possível você ficar queimando um volume de gás, mesmo que ele não tenha uma certa economicidade, você não tenha para quem vender, ou eventualmente você não tem infraestrutura para isso, você não pode queimar. Então você precisa reinjetar esse gás. Então você tem módulos com compressores, né, na maioria deles, em função das pressões envolvidas, compressores centrífugos. E você tem também uma planta que trata essa água, né, falando de uma forma genérica, e essa planta que trata a água, ela permite que você retire aquele óleo e aquele óleo residual que permaneceu, e você possa, dentro de determinados limites, obviamente regulamentares, descartar essa água de volta para o mar, né? Obviamente que isso é uma discussão, e hoje tem um controle bastante rígido sobre isso, mas também seria possível reutilizar essa água. Enfim, tudo depende do momento, do local, da regulação em que a unidade está submetida, né? Mas basicamente o que nós vamos discutir hoje é, dentro dessa estrutura, o que a gente pode fazer, né, para melhorar as condições de operação, garantindo que no final, tanto do ponto de vista de quem pensou aquela unidade, ou de quem está pensando uma unidade nova, o que é possível fazer para melhorar a eficiência nos usos energéticos, né, nos aproveitamentos energéticos de uma maneira geral, porque obviamente uma unidade como essa, por exemplo, operando na bacia de Santos, a 300 ou mais quilômetros da costa, teria muita dificuldade de receber, né, uma linha de transmissão para poder usar essa energia na planta de processo. Então, o que normalmente é feito? Você tem alguns dispositivos que você utiliza e você queima um combustível, que notadamente é o próprio gás natural que é produzido pelos reservatórios, em uma turbina, né, nesse dispositivo, e você gera energia elétrica. Obviamente que também existe a possibilidade de você utilizar combustível líquido, que na maioria das vezes é o diesel, e essas turbinas elas conseguem operar com mais de um fluido, né, mais de um combustível. Não vou entrar em muitos detalhes, porque também não é o nosso objetivo, né?
Então, como eu disse, né, o desafio do tema para o offshore é de que forma, né, de que maneira que a gente consegue garantir que um projeto, ou que mesmo aqueles que já estão em operação e vão continuar em operação por muito tempo, eles possam ter alternativas para que o uso da energia gerada, né, seja mais eficiente, mais racional, menos poluente, que é hoje um tema bastante importante, né? Ou seja, o tema da questão do apelo climático. Bom, entrando um pouco mais nessa questão, né? E por que nós estamos falando dessa questão da eficiência energética, né? Porque o que exatamente significa isso nesse contexto? Eficiência energética não é somente uma palavra que a gente fala, eficiência tem a ver com como você usa os seus recursos de uma maneira geral, né? E em função desse aspecto da eficiência energética, né, já há muito tempo se discute não só como usar a energia para efeito de reduzir custos, obviamente, dependendo do tipo de indústria que nós estamos falando, existem diferentes apelos. Algumas indústrias são mais intensivamente demandadas, demandam mais intensivamente energia, e outras nem tanto, né? Por exemplo, se você pensar na indústria do alumínio, ela historicamente é um tipo de indústria em que, inclusive, as próprias empresas investem em unidades de produção de energia, hidrelétricas, por exemplo, ou outras, para que possa ser dona da sua própria energia. Isso acontece bastante. Por quê? Porque o tema da energia, dependendo do momento que a gente viveu no passado, ele sempre teve calcado em aspectos de custo elevado, né? E que até um determinado momento essa questão do apelo climatológico, né, do clima, ele não era tão sensível quanto hoje. Mas hoje, e já há alguns anos, né, eu lembro, eu fiz o meu mestrado em 2007 e lá na Unicamp se discutia muito esse aspecto, né? Eu, quando cheguei lá para fazer um trabalho sobre gás natural, os caras ficaram assim, porque não era muito a praia do programa, porque eles sempre trabalharam muito com biocombustíveis, né? Células fotovoltaicas, etc. Mas eu, particularmente, acho que, trabalhando dentro da indústria do óleo e gás, nós estamos vivendo um período de transição. E transição é importante que você tenha determinados combustíveis que lhe permitam avançar de uma determinada era para uma outra era em que você vai ter mais eficiência, você vai ter menos, digamos assim, problemas com as emissões de caráter pontual. Obviamente que se você colocar na curva do tempo, como a gente está mostrando nesse gráfico, que eu acho que é importante demonstrar, o crescente em termos de emissões de gases de efeito estufa, né, ele é muito grande. Por quê? Porque existe o problema não só do uso contínuo e do aumento da demanda. A questão do uso contínuo é porque a indústria não inventou nada novo para substituir, ou até inventou, mas isso não foi suficiente para, digamos assim, você deslocar completamente esses gases que causam esse impacto dessa forma. E cá para nós, a indústria do óleo e gás é uma indústria muito intensiva em energia, né? Então, nos últimos 40 anos, pouco mais de 30 anos, aí, nós tivemos aí um aumento de quase 50% na emissão desses gases, muito em função, obviamente, que se você comparar com
início do século XX, final do século XIX, onde era intensivamente maior o uso do carvão, talvez, de uma maneira relativa, você consiga encontrar algum ganho. Mas, obviamente, a população cresceu muito e a demanda energética também. E, em função disso, esse impacto aumentou. Então, assim, hoje, eu penso que, talvez, quando eu entrei na faculdade, se discutia essa questão da eficiência energética, isso fosse ainda alguma coisa mais lá para frente, né? Mas eu acho que esse momento chegou. E chegou porque nós já estamos numa situação em que, se a gente continuar dessa forma, nós vamos ter grandes problemas e não dá para esperar mais 5 anos, mais 10 anos, mais 20 anos para tomar uma decisão do que fazer, né? Essa decisão já foi tomada, nós já estamos relativamente atrasados em função do que nós já estamos vivendo, de aumento das temperaturas no planeta, e é fundamental que os efeitos climáticos já estão acontecendo, a gente já vê exemplos da potência desses efeitos climáticos e o caos que eles podem provocar, não só nas tempestades, mas também secas severas que vão acontecer, desequilíbrio ecológico até em algumas regiões. Então é fundamental acoplar essa questão da consciência sobre esse aspecto dos efeitos climáticos à questão da operação e do design de novas unidades, porque, obviamente, uma outra discussão que está em curso, apesar de eu achar que a gente está nesse processo de transição, é que também não dá para a gente viver sem o petróleo agora. Se nós formos colocar isso em escala, hoje nós não temos condições ainda de fazer uma substituição completa, né? Então, surgem aí candidatos para essa transição, por exemplo, o aumento no uso do gás natural. Mas o gás natural não é um hidrocarboneto? Sem dúvida que é. Mas mesmo sendo um hidrocarboneto, né, ele permite que você consiga fazer uma comparação e uma transição de uma forma mais segura e mais organizada para um momento onde a gente tenha, talvez, quem sabe, uma base maior na matriz energética mundial sobre os elementos ou sobre as energias renováveis, né, solar, e acoplar todas elas para que uma seja complementar à outra. Só para dar uma ideia para vocês que não viveram isso, no final da década de 90, início da década de 2000, nós vivíamos uma crise no Brasil, e o Brasil sempre foi um país muito intensivo na utilização de recursos renováveis, em particular a energia hidráulica, né, as hidrelétricas. Só que a gente começou a viver os efeitos do que se fala em termos de secas severas e etc., e a gente praticamente entrou no colapso. Então, o uso do gás natural em termoelétricas, naquela época foi feito um programa prioritário de termoelétricas, permitiu que nós tivéssemos hoje uma base em que a gente consegue regular e não depletar completamente esses reservatórios que nós temos aí no país, em termos de energia hidráulica, né, e fazer com que a gente possa balancear isso. E, basicamente, esse programa foi feito com unidades termoelétricas a gás, né. Existem também termoelétricas de outra natureza, mas eles são minoritários comparado com as termoelétricas a gás que foram estabelecidas principalmente nos grandes centros para ajudar nesse balanço, né. Então, essa é apenas uma história para demonstrar de que maneira que isso pode ser feito. Como eu falei, a indústria de óleo e gás é muito intensiva nesse aspecto da energia. Então, existem situações em que você acaba queimando. Você não tem como não queimar, você tem que gerar energia para essas unidades, e normalmente esse é o maior contribuinte para esse aspecto das emissões de CO2, né? Mas também para demonstrar a intensidade disso. Então, se você olhar o gráfico da direita, né, que mostra nessa linha alaranjada aí, você tem um crescimento ao longo dos últimos 30 anos
justamente dessa intensidade do uso da energia e da queima de combustíveis fósseis, né, no nosso setor. E eu acredito que a gente já entrou no momento em que é possível trabalhar isso de uma maneira mais racional. E no gráfico da esquerda, vocês vão ver que a gente tem determinados, digamos assim, bad players, né? Aqueles que a gente tem que atacar e a gente pode atacar imediatamente para, de uma maneira geral, conseguir, mesmo que você não consiga completamente deslocar num primeiro momento, porque as unidades já estão aí, elas já estão produzindo, elas ainda vão contribuir com essa carga de queima ao longo de um determinado período, 10 anos, 20 anos, algumas até mais. Você consegue tentar trabalhar no sentido de que você consiga aumentar a eficiência do seu processo e, obviamente, reduzindo outros usos que você teria, né? Então, o que a gente vai demonstrar aqui, e vai tentar, o foco da nossa discussão é justamente esse. Bom, a gente, de uma maneira geral, a gente já queima, né? Então, é melhor queimar do que você simplesmente, por exemplo, ventar esses hidrocarbonetos, porque se você, por exemplo, comparar o impacto que tem, por exemplo, o metano comparado ao CO2, que é o resultado da queima, você vai ver que ele é 25 vezes mais nocivo em termos de aquecimento global do que o CO2. Então, ainda é melhor queimar. Mas queimar não é a solução. Queimar é uma necessidade, porque você precisa gerar energia. As tecnologias que nós temos hoje, pelo menos nessas condições de FPSO que nós estamos falando, elas estão, de uma maneira geral, e principalmente no caso do Brasil, que tem suas reservas, né, mais promissoras, a uma distância muito grande da costa. Então, é necessário, é premente, pensarmos em soluções que permitam que a gente utilize melhor aquilo que a tecnologia nos dá, consiga aplicar isso efetivamente para que a gente consiga reduzir, no médio e longo prazo, essas emissões, né? Então, dando seguimento aqui, quais que seriam os desafios, né? Eu dividi isso numa pizza, para a gente ter um pouco mais de entendimento de que nós temos metas, obviamente, e essas metas trazem determinados riscos desse ponto de vista, ou seja, do ponto de vista de como associar as soluções energéticas para a FPSO, e nós também temos meios e esforços para implementar isso, tá? E é isso que eu acho que é o cerne da nossa discussão. Primeiro, né, eu acho que existem hoje tecnologias existentes, obviamente que é um determinado custo, mas passíveis de serem implementadas. Então, para aquele engenheiro que hoje trabalha ou vai trabalhar na implementação de novas unidades, por que não implementar essas tecnologias? Não tem um problema. Qual é o problema? O problema é o custo sempre. E qual é o outro problema? O outro problema é o prazo. Porque a gente está sempre correndo atrás desses dois elementos para implementar alguma solução. Mas, como eu disse, nós não temos alternativas. Eu estava lendo e revendo alguns vídeos até para me preparar para esse webinar, e eu li recentemente 2 livros do Marcelo Gleiser, né, que é um físico brasileiro, e ele tem livros fantásticos que falam de... Nós somos assim, nós vivemos num planeta que é muito raro. E talvez, para encontrar algo similar, vai ser muito difícil. Pelo menos até hoje nós não sabemos se é possível. Então, assim, nós precisamos preservar o que nós temos, né? E para preservar a própria humanidade é necessário preservar o planeta. E, obviamente, isso não significa simplesmente do dia para a noite passar para uma nova tecnologia, abandonar o petróleo ou abandonar outras soluções energéticas que existem, porque uma coisa é falar de Brasil, outra coisa é falar da China. A China, por exemplo, vive à base de carvão. É possível mudar isso? É possível. Mas tudo demanda tempo.
e demanda, obviamente, determinados apelos para a implementação. E eu acho que o apelo climático hoje ele é uma realidade. Não era 10 anos atrás, se você falasse simplesmente do ponto de vista da indústria. Hoje o é, né? E outras tecnologias que a gente pode desenvolver para melhorar a eficiência energética ainda são possíveis. Então é importante trabalhar nisso. Mesmo os engenheiros navais, os engenheiros de petróleo, né, não fiquem achando que a sua carreira foi por água abaixo. Não é isso. A gente pode desenvolver, e há estudos no sentido de, por exemplo, durante o próprio escoamento dos fluidos, você conseguir capturar essa energia. É um negócio meio doido. Mas tudo no seu início é um pouco doido, até ele se tornar uma ferramenta efetiva de implementação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, né? Então, em relação aos riscos, obviamente, a questão da segurança operacional é indiscutível. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o FPS só precisa de um flare. O que é o flare? É aquela tocha que fica queimando lá. Aquilo não está ali por acaso, né? É um sistema de segurança operacional da unidade, importantíssimo, né? Não dá para substituir hoje, talvez não dê para substituir no curto prazo, em termos de tecnologia, mas talvez seja possível trabalhar de uma forma mais racional. Então, também não dá para a gente colocar uma meta que, de alguma maneira, a gente prejudique a segurança operacional. A outra questão é sempre aquele dilema, CAPEX e OPEX. Para quem não está acostumado com as siglas, CAPEX tem a ver com investimento e OPEX tem a ver com o custo que você vai ter ao longo da vida útil daquela instalação. Então, de novo, é sempre melhor você ter uma implementação dessas tecnologias via CAPEX, porque, obviamente, você normalmente tem mais recursos, tem um orçamento melhor e pode pensar melhor nas soluções, né? Às vezes você tem o problema do tempo, e o tempo acaba, principalmente para as empresas que trabalham com o design, né, olhando somente esse aspecto. Então, assim, é muito difícil quando você já está operando mudar as instalações. Então é sempre melhor você pensar, do ponto de vista do design, o que você pode fazer de melhor. E, obviamente, os limites que você tem das tecnologias aplicáveis, né? Aqui nós vamos falar um pouco mais à frente de que meios seriam esses, por exemplo, a eletrificação de processos, hoje, para as plantas que existem, fazer auditorias energéticas, evitar vendagens que são... eu vou explicar mais à frente sobre essas técnicas que são utilizadas. Como eu mencionei, né, tentar capturar determinada condição, determinada energia gerada durante a elevação do fluido, né, desde o reservatório até o FPSO, enfim, há alguns meios para isso. E os esforços, eles estão concentrados, né, ou devem ser concentrados em habilitar essas implementações. Eu acho que adaptar soluções de eficiência energética que são muito timidamente utilizadas ainda no offshore, né? Por exemplo, se a gente falar de cogeração, você fala, mas eu tenho o VRU lá instalado na turbina, então eu consigo aquecer a água para utilizar. Mas é tímido, né? Em termos de eficiência, ainda é tímido. A gente pode fazer mais, né? Então, eu acho que esse é um desafio para quem trabalha nesse setor, poder aplicar melhor essas tecnologias que existem e, obviamente, consolidá-las, né? Por exemplo, se você não tem um projeto que está tão longe da costa, por que não, então, você transferir cabos marinhos de transferência de energia? Isso existe em algumas unidades, obviamente, que as condições de meio ambiente, as condições locais, né, a distância da costa, tudo isso impacta. Já existem soluções em que estão sendo pensadas de você substituir as atuais turbinas a gás por turbinas eólicas, offshore também, mas tudo isso tem o seu desafio tecnológico, ainda vai demorar um pouquinho, mas é possível, a gente tem que pensar nessas soluções. Bom,
Eu pensei algumas oportunidades para falar para vocês e para a gente discutir um pouco, né? Algumas são muito fáceis de ser implementadas. Existe, assim, algum receio, eu acho que às vezes, em função do futuro de determinadas implementações, o que pode acarretar durante a operação, mas eu acho que há uma timidez dos engenheiros, principalmente em aplicar essas tecnologias, né, em pesquisar tecnologias novas. Por exemplo, quando a gente fala de ar-condicionado, né, se você vai hoje num shopping center, você encontra um shopping center que tem cogeração, shopping center de grande porte, e você às vezes vê plantas industriais que não tem. O que é cogeração? Cogeração é você, com uma mesma molécula de um determinado combustível, né, você, ao invés de produzir energia ou trabalho útil com 25% de eficiência, ou seja, de uma molécula você aproveitou apenas 25% da energia que ela tem, né, você consegue chegar até 75% do aproveitamento dessa energia, e não simplesmente queimar aquela molécula e só absorver 25% em trabalho útil e jogar todo o resto para fora, aquecendo o meio ambiente. Né? Isso a gente faz muito timidamente no offshore. As turbinas, elas descarregam uma quantidade de energia muito grande na atmosfera, uma energia que não foi aproveitada. Então a gente precisa repensar esses conceitos, né? Ainda tem muitas unidades offshore que sequer tem lâmpada de LED, uma coisa que você tem na sua casa. É muito caro, mas depois pensou no trabalho que dá, por exemplo, para fazer manutenção, uma lâmpada de LED dura 8 anos. No ambiente offshore, que cai a metade, 4 anos sem trocar uma lâmpada, né? Quem já foi a unidade offshore vai ver que isso é um trabalho chatíssimo de fazer e que você ocupa uma mão de obra desnecessariamente. Então eu pincelei aqui algumas soluções, né? Como, por exemplo, que eu acho que é uma das também muito pouco utilizada, que é o uso dos chillers de absorção para gerar ar-condicionado ou resfriamento de ar. E, por exemplo, variadores de frequência para você reduzir o pico de energia de motores. Né? Todo um grande motor, esses motores de compressores que a gente fala que vão injetar pressões próximas de 500 bar, principalmente nessas unidades que trabalham a lâmina d'água de 2.000 e poucos metros, são quase que compressores de altíssima capacidade que consomem uma energia tremenda, né? 4 megas, 5 megas, às vezes mais. Mega, quando eu digo megawatts, né? A tensões de 11, 13,8 quilowatts. Então, assim, e na hora que esses motores precisam tirar da inércia uma bomba, um compressor, né, e fazer com que eles operem, o consumo imediato, instantâneo de energia é altíssimo. Então, com esses sistemas, né, com esses variadores de frequência, é possível você reduzir significativamente essas correntes de partida e a energia utilizada para isso. Eu dei aqui um exemplo, que é a recuperação de gás de ventagem, é uma coisa que se faz em alguns lugares já. Você normalmente tem um stream, você produz e estoca o gás, o óleo, como eu falei, só que ele ainda continua emitindo um pouco de vapores, né? Então, hoje são pouquíssimas as unidades que têm uma unidade de recuperação de gás, de ventagem, e recolocam isso na compressão. Né? Porque se um tanque está cheio e ele vai ficar ali ainda por um mês aguardando ser aliviado para o navio-tanque, ele vai continuar emitindo durante um mês gases que você pode recuperar, e esse gás hoje vai para a atmosfera. Uma das soluções muito viáveis, já aplicadas em alguns lugares. Aqui no Brasil, particularmente, eu nunca vi. Pode ser que exista alguma unidade, mas eu particularmente nunca vi. E o outro, como eu disse, é aumentar a eficiência dessas turbinas. As turbinas que são utilizadas no offshore são normalmente turbinas derivadas da indústria aeronáutica. Então, a mesma turbina que você vê, ou o mesmo conceito de turbina pendurado na asa de um avião, é o que você encontra numa plataforma. Qual a diferença?
O avião, ele está lá, não sei quantos metros de altura, né, 10 mil pés ou coisa do tipo, e ele tem uma baixíssima temperatura de entrada de ar. São temperaturas até, em alguns casos, negativas. E essa é a grande diferença, porque a nível do mar, né, onde estão as embarcações, você tem uma atmosfera e a temperatura de, às vezes, mais do que 30 graus. Então, isso reduz muito a eficiência de compressão do ar que você utiliza para queimar o combustível, né, e, obviamente, gerar energia. Se você consegue acoplar um outro ciclo, que é o caso que eu tirei isso, inclusive, de um paper, em que você utiliza um chiller, que não é uma máquina mecânica, um chiller de absorção, é simplesmente uma máquina térmica, que utiliza a diferença de pressão e de comportamento através de um sal que consegue absorver umidade e daí reduzir a temperatura do fluido a que se propõe, no caso a água, você consegue reduzir a temperatura suficientemente para trazer uma temperatura ambiente dos seus 30 graus para menos de 10. E, obviamente, quando você tem uma massa de ar a uma temperatura menor, né, um volume de ar a uma temperatura menor, você consegue comprimir muito mais massa de ar. Isso significa que você vai consumir menos combustível e, consequentemente, gerar menos gases de exaustão, né? Para mostrar que eu, particularmente, também nunca vi ainda uma aplicação dessa natureza. Eu já vi uma série de unidades de cogeração utilizando motores e recuperação de calor desses motores para aplicações de frio, né, de ar-condicionado, mas o inverso eu nunca vi. E por que não utilizar? É uma pergunta que se faz e eu não sei, eu já tentei discutir isso no passado com alguns projetistas e não há uma explicação muito clara por que isso não é utilizado. Porque ar-condicionado você vai precisar, você poderia... o chiller de absorção é uma máquina que dá pouquíssima manutenção, justamente para não ter partes móveis, e a gente simplesmente não tem esse tipo de aplicação. Bom, quais são as palavras que eu acho que são importantes nesse contexto? São essas aí, né? Inovação, novas tecnologias, criatividade, né? Cogeração, que eu acho que a gente utiliza muito mal isso no ambiente offshore, otimização, e obviamente tudo isso tem que ter uma certa economicidade, né? Obviamente nós temos que fazer, o papel do engenheiro é fazer, viabilizar essas oportunidades. E o que eu deixo como mensagem para vocês, né? Desculpa, eu acho que eu passei muito mais do que o tempo que eu tinha planejado, mas basicamente que os desafios estão em aberto. Existem muitas oportunidades, mas eles têm que ser imediatos. Não dá para a gente esperar muito mais. Porque a gente tem tecnologia para algumas coisas e a gente não aplica. O uso do apelo climático para nos ajudar na implementação na busca e na implementação de novas soluções também está aí. As empresas têm que entender isso. E nosso papel, como parte das organizações, é apresentar essas soluções. Olhar no longo prazo é fundamental, mas a gente tem que parar de só olhar no longo prazo e aplicar aquilo que existe. É possível. Custa mais caro, mas não dá para a gente continuar, a gente precisa mudar mudar o jogo, né? Avaliar sempre os riscos para poder aplicar essas novas ideias, e a humanidade, como eu disse no início, ela não vai viver sem o petróleo no médio prazo. É a minha opinião, tá certo? Há quem diga que não, mas eu acho que a gente vai ter um tempo de transição. Isso é ruim, porque, dado que a gente não tem uma outra alternativa imediata, significa que a gente vai continuar, de alguma maneira, impactando no meio ambiente. Mas eu acho que é possível encontrar soluções. Então é isso, eu acabei dando uma corridinha agora no final, eu deixei umas referências aqui na apresentação, para quem quiser estudar mais sobre o assunto, quiser se aprofundar um pouco mais, são trabalhos de pessoas fantásticas no Brasil e no mundo, com diferentes ideias, né, e eu recomendo a leitura, tá? E os meus contatos para quem quiser trocar algum tipo de informação.
Me desculpe aí por ter me alongado muito mais do que eu esperava. Nada, certeza que ninguém se incomodou com isso. Vamos partir agora, chegaram algumas perguntas aqui pra gente. Vamos lá. Começar a sessão de perguntas. Então, Gustavo, se você quiser começar. Sim, eu tenho uma pergunta minha mesmo. Muito obrigado pela apresentação, Hércules. A primeira seria: quais são as perspectivas futuras para os tipos de plataformas usadas nos campos de exploração do Brasil? A tendência seria o crescimento da utilização de FPSOs? Desculpa, picotou um pouquinho no final, eu não consegui perceber exatamente qual é a questão. Vou repetir. A pergunta seria: quais são as perspectivas futuras para os tipos de plataformas utilizadas nos campos de exploração do Brasil? Se a tendência é realmente o crescimento da utilização de FPSOs? Sim, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que FPSO é a solução que o mercado brasileiro encontrou para chegar onde o óleo está. Você tem visto aí, provavelmente na mídia, o conjunto de lançamentos de novos projetos, né? Eu entendo que foi uma solução que o Brasil encontrou para rapidamente desenvolver o pré-sal. É fantástico como o pré-sal foi desenvolvido tão rapidamente, e a solução em FPSO, com certeza, me parece a melhor solução. O grande desafio é, como eu disse, de que maneira que nós podemos tornar esses FPSOs mais eficientes do ponto de vista do seu design, né, do seu projeto, para que eles, obviamente, possam produzir mais, porque, inclusive, essas unidades serão de maior porte, acima de de produção de 200 mil barris por dia, mais de 2 milhões de metros cúbicos, mais de 2 milhões de barris de capacidade de estocagem, são enormes, né, praticamente o dobro dos FPSOs, ou quase um pouco mais do que isso, em relação aos FPSOs que nós temos em operação. E eu não tenho dúvida que essa é a melhor solução. O desafio é como produzir mais com menos. Utilizando menos dos recursos e, obviamente, impactando menos o meio ambiente. Perfeito. Muito bem. Hércules, só um lembretezinho, pode parar a apresentação agora? Que a gente muda para aparecer todo mundo. Engatando aqui a próxima pergunta aqui. Deixa eu ver. Vamos mudar agora a pergunta do público. Pergunta do Ivan Lima. Ele agradece pela sua palestra e ele pergunta se a Total usa a cláusula da ANP para fomentar projetos inovadores nessa área e quais as tendências que você vê que realmente vão trazer algum tipo de benefício para as operadoras. Então, eu aqui, muito sinceramente, eu não estou falando como representante da Total, né? Estou falando... o objetivo era a gente apresentar muito mais do meu ponto de vista. Assim, existe uma discussão, obviamente a Total é uma dos players mundiais que está engajada nessa questão da redução significativa, né, se tornar um player de energia e não mais um player de óleo e gás. Isso é uma tendência, acho que é uma via única agora, ou seja, não vamos retornar mais à condição anterior. Sem dúvida, eu acho que a regulação pode nos ajudar mais no aspecto de poder ter mais incentivos para poder construir unidades com características mais adequadas ou mais environmental friendly. E, obviamente, a Total vai caminhar nesse sentido, já está caminhando nesse sentido. Algumas das soluções que eu apresentei aqui já são aplicadas em unidades da Total, aqui no Brasil ainda não, mas já estamos pensando nisso porque temos uma meta e essa meta tem que ser perseguida de emissão zero, né? E obviamente isso vai demorar, mas é uma meta. E como eu disse, toda meta tem riscos e nós vamos trabalhar dentro da melhor engenharia possível para persegui-la.
Excelente, muito obrigado. Perfeito. A próxima pergunta é do Léo J.R. Belo. A pergunta é: hoje se fala em geração com energia eólica. Pode falar um pouco, por favor? Eu acho que essa pergunta seria mais sobre esse tipo de energia, eólica offshore, e talvez se ela pudesse ser utilizada em FPSOs. Saberia responder? Sim, sim. Eu acredito que no futuro próximo, talvez mais próximo do que a gente imagina, vai ser possível ter as plantas de produção, não necessariamente no topside, porque já existe solução para as plantas de produção subsea, ou seja, equipamentos que operam único exclusivamente no subsea, e você ter ali uma boia ou uma estrutura com uma unidade de produção de energia através de ventos, né, que alimenta essas estruturas ou diretamente subsea, obviamente que tudo depende das condições, né, as condições meteorológicas e oceânicas, elas sempre são um fator fundamental, não pode ser desprezado. Eu acho que hoje existe a possibilidade do curto prazo da gente já ter, curto prazo não digo, mas talvez no médio prazo, implementações combinadas de unidades de produção offshore, de óleo e gás, com geração talvez 100% renovável, né? Quer seja por painéis solares, quer seja até por absorção de ondas, isso não está descartado, mas eu acho que a mais viável no médio prazo seria a eólica, com certeza. Perfeito. Obrigado. E agora a próxima pergunta. Pergunta do Marlon Barreto. Ele quer saber como a pandemia do Covid-19 afetou o trabalho de produção de petróleo na Total. Bom, a Total só tem uma unidade de produção hoje no Brasil, operada por uma empresa contratada, né? No caso, a Modec, que é a nossa parceira, a unidade de produção é deles. O campo que a gente opera é Lapa, mas nós, juntamente com a Modec, procuramos fazer um trabalho de gestão, de acompanhamento da situação, e em momento nenhum paramos a produção no campo de Lapa por conta disso, né? Então nós estamos produzindo normalmente desde então, obviamente com uma série de dificuldades, né? Restrição na quantidade de pessoal a bordo, paralisamos uma série de serviços não essenciais para garantir a manutenção da operação e as condições de segurança, que são fundamentais. Essa a gente não pode abrir mão. Muito obrigado. Obrigado. A próxima pergunta aqui é da Nayara Ferreira Morim, aluna da Naval também. A pergunta é: pensando no decreto da IMO de redução de emissões de CO2 para o futuro, a tendência de matriz energética para os FPSOs em direção a combustíveis fósseis? Então, já existe uma série de alternativas, né, em barcos menores, em unidades menores, né, já há soluções híbridas. Eu pesquisei, um dos trabalhos que tem me interessado bastante, assim, eu acho que, de uma maneira geral, no curto prazo, não vão sumir as soluções que existem hoje, né, como eu falei, por exemplo, de turbinas a gás, porque também a gente não consegue simplesmente fazer uma mudança completa no design que existe hoje, mas é possível usar melhor. Eu acho que esse é o primeiro passo, usar melhor aquilo que nós temos, aumentar a eficiência desses processos. O segundo passo é acoplar aquelas energias renováveis que existem naquele meio, como eu mencionei, a energia dos ventos, e utilizar isso, mesmo que seja de uma maneira um pouco mais marginal, né? Ou seja, não na geração principal, mas talvez na geração secundária. E uma das soluções também que eu vi bastante interessante já é a aplicação em guindastes, né? Que são largamente utilizados em FPSOs, em outras embarcações, né? PLSVs e outros, com baterias de combustão interna, né, motorizado diesel. Então, isso seria também um avanço tremendo, a poder não mais utilizar queima de combustível para a operação desses elementos que são fundamentais numa operação do FPSO. Então, já existem trabalhos nesse sentido de eletrificação de guindastes.
Mas eu não tenho dúvida que a gente vai caminhar nesse sentido, de ter soluções, como eu mencionei antes, baseadas em energias renováveis para a produção de petróleo. Show. Próxima pergunta aqui, do Anderson Porto. Ele começa: Hércules, não podemos deixar de olhar para o futuro e pensando no passado e no presente. Como você entende que o momento Covid-19 irá impactar na evolução da construção de novas unidades, com maior eficiência e menor geração de resíduos para a natureza? Assim, a pandemia é um aspecto conjuntural, né? Ela não é a primeira pandemia que a humanidade vive, não vai ser a última, né? E vocês veem, tecnologicamente hoje a gente consegue fazer isso que nós estamos fazendo, né, que em algumas organizações era um paradigma, você, por exemplo, trabalhar remotamente. Então nós estamos quebrando, a pandemia também permite que nós quebremos determinados paradigmas. Esse do trabalho remoto, né, da oportunidade de fazer reuniões, inclusive vendo os interlocutores, era uma coisa que eu via quando era criança no Star Trek e está acontecendo hoje, né, sem dúvida. Mas a pandemia hoje nos coloca uma situação que qual que será a demanda imediatamente futura, né? Porque o problema que a gente estava vivendo no mercado de óleo e gás imediatamente antes a pandemia era um problema mercadológico. Existia uma disputa em função da sobreoferta que ocorreu, em função, inclusive, do shale gas, e começou a haver uma disputa de mercado e aí uma disputa de preços, essencialmente, para quebrar essa indústria. E a dúvida que fica é como isso vai se estabelecer no momento seguinte. Então, isso impacta de maneira severa o mercado das empresas de óleo e gás, né? E, obviamente, daquelas outras empresas que vivem dessa cadeia, porque se a demanda permanecer muito baixa por muito tempo, a preços que são proibitivos do ponto de vista do investimento, obviamente que as encomendas vão parar. E aí, as encomendas parando, você vai ter uma dificuldade tremenda de implementar novos projetos. Eu acho que nós vivemos 3 grandes desafios. Obviamente que a pandemia é um deles, mas ele não está desacoplado de outros. E os 2 outros principais que eu falei é o aspecto climatológico, o aspecto do clima, que nós já estamos atrasados nisso, e o aspecto da demanda. Essa vai ser uma dúvida bastante importante logo após a pandemia. É uma dúvida, né? Show. Aproveitando o gancho, o Anderson faz outra pergunta, que ainda nesse contexto, você acha que a falta de conhecimento e ele botou entre aspas, mas de especialistas no governo podem não contribuir para fomentar essas melhorias? Sim, sem dúvida. Eu acho que um governo despreparado, né, que não conhece as áreas de atuação da sua economia, que não valoriza eu estava até falando para os meninos logo antes aqui da gente começar, a educação é fundamental. Então, um país que não tem educação, que não investe em tecnologia, que não investe em cabeças pensantes, né, obviamente que ele não vai ter especialistas no futuro para compor o governo. Acho que o problema começa por aí, né? E o governo precisa se municiar de pessoas, de cabeças que entendam o que vai ser a economia, o que vão ser os desafios do futuro, e essas pessoas precisam estar inseridas nesse contexto, precisam saber e precisam conhecer. Não acho que é o que está acontecendo no governo atual, mas isso é uma outra discussão para um outro momento. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Marcos Reis. No que diz respeito à produção de petróleo, que tipo de plataforma é mais eficiente? O navio-tanque que foi convertido para FPSO ou a plataforma já construída como FPSO? Entendi. Bom, olha, a grande vantagem da plataforma convertida é o tempo que você precisa para poder ter o projeto em condições de iniciar a operação, né?
é possível hoje construir FPSOs, porque assim, uma coisa é se você construir um navio novo, mesmo que novo, e adaptá-lo a uma realidade de um FPSO. Hoje, as novas gerações de projeto de FPSO já não são mais nessa perspectiva de pegar antigos navios tanque e convertê-los. Por quê? Porque o ciclo de vida está aumentando. O que é o ciclo de vida? É o tempo de vida útil estimada, ele hoje já passa dos 20 anos. Então, talvez valha mais a pena você investir, principalmente na escala que esses FPSOs estão ganhando para as próximas investidas em termos de implementação de novos projetos, né? Como eu falei, unidades de 280 mil barris, isso tem um impacto muito grande. Você ter navios de menor porte convertidos, você vai ter uma quantidade de offloading, ou seja, de descarga da produção muito maior. Então, isso tudo depende do momento da aplicação, mas hoje o momento que eu vejo o pessoal está abandonando um pouco as conversões e está investindo em um design específico próprio, principalmente para a escala de projetos que a gente está tendo agora. Próxima pergunta, a pergunta do Cosme Saraiva, ele fez duas. A primeira delas ele começa com boa noite, Hércules. Ele pergunta se você tem alguma informação da posição da Total relativa aos investimentos no Brasil, em offshore, mais especificamente, campos maduros ou em parcerias de investimentos no pré-sal? Não, então, eu acho que, como eu não estou aqui representando a Total nesse webinar, eu prefiro declinar de responder essa pergunta, até porque, assim, eu posso responder num outro momento o que eu acho, mas não é uma posição oficial da empresa, né? Então, acho que pode ficar para um outro momento, eu posso responder em separado o que eu penso para o Saraiva. Eu vou cortar a segunda pergunta também, que ele perguntava sobre a Total. Então, chegou mais uma pergunta aqui para a gente. Vou ler aqui a pergunta do Augusto Maia. Boa noite, Hércules. Você pensa que medidas na linha de redução de tripulação a bordo e a adoção de técnicas de monitoramento remoto podem trazer ganhos consideráveis na eficiência energética? Sim, é possível, né? Já existem plataformas que operam sem nenhum contingente a bordo, né? É um outro paradigma, é uma boa linha de ação, mas obviamente vai depender caso a caso, né? Não dá, a gente não consegue, e as empresas de uma maneira geral já têm atuado nisso. No Mar do Norte já existem unidades que operam assim, ou seja, você tem unidades de controle remoto que ficam operando em terra, né, garantindo que você não exponha os trabalhadores a um risco maior, principalmente em determinadas condições, né, e você atua por intervenção naquelas plataformas. Isso pode reduzir, porque uma vez que você não tem pessoal a bordo, né, você reduz a necessidade de ar-condicionado para acomodações, de necessidade de energia para manutenção de determinados sistemas de manutenção da vida a bordo, que é uma coisa que você pode reduzir drasticamente uma vez que você não tem o pessoal a bordo, né? Então, sistemas de ar-condicionado, sistemas de aquecimento, dependendo do caso, né? Ou seja, os sistemas de suporte à vida a bordo, eles podem ser diminuídos sensivelmente, né? Bom, perfeito. Então, com as perguntas, a gente fechou o webinar de hoje, e para terminar, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Toda semana nós da Liga Naval apresentamos uma live no nosso canal, então eu agradeço enormemente pela parceria aqui com o capítulo. Esse webinar foi excelente, tanto para nós quanto para nós da Naval, quanto para o pessoal da Petróleo, todo mundo. E pelo que eu estava vendo aqui no chat, nós tivemos muitos alunos da Naval que nos assistem toda semana, nos assistindo aqui hoje, então eu agradeço muito a todos, muito obrigado, Gilles, Hércules, muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado. Eu vou agradecer também em nome do capítulo, Hércules, em nome de quem é da Engenharia de Petróleo que assistiu.
Também aqui no chat tiveram muitos parabéns a você. Não posso deixar de citar isso. Eu não consigo achar que já ficou para trás essa pergunta, mas eu vou achar os nomes em algum momento. Mas vieram muitos parabéns te elogiando. Só para lembrar que essa parceria nossa com a Liga Naval não acabou. Dia 5 de agosto teremos outro webinar, dessa vez no canal da Liga Naval. Você tem um link aqui embaixo também. Sobre PDI no setor de óleo e gás. Então, não percam. Hércules, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. E obrigado pela presença de todos aqui no chat. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um grande abraço. E espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Os meus contatos estão aí. Se vocês precisarem de alguma coisa, e houver outras perguntas, nós estamos abertos aí para colaborar. Tá bom? Grande abraço. Antes de fechar, eu só queria falar que eu convido vocês a se inscreverem no canal da Liga Naval, aqui no YouTube, para falar um pouco dos nossos próximos eventos. Sigam a gente nas redes sociais para não perderem nada, deem uma olhada no nosso site, nós estamos sempre atualizando. Toda quarta-feira, desde o início da pandemia, a gente tem feito uma live no nosso canal, como o Gilles falou, daqui a 2 semanas nós teremos uma em parceria com o Capítulo, de novo, muito bom. E na próxima semana nós vamos receber um engenheiro da Repsol para falar sobre tecnologia subsídio. Enfim, acompanhem a gente, se estiverem interessados. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite, um abraço.